Nunca vi um abrigo tão perfeito. Ele foi construído aproveitando uma caverna de terra natural. A posição elevada proporciona uma visão ampla, permitindo que o homem observe o movimento lá fora sem sair de casa. O espaço interno não só é suficiente para uma pessoa morar, como também possui uma lareira gigante esculpida na parede, mantendo o interior sempre quente e seco para se viver. Nesse dia, Taylor, que passeava pela floresta, por acaso, em uma encosta ensolarada, encontrou um buraco de terra natural discreto. Ele se aproximou curioso para investigar, e descobriu que o interior era muito mais espaçoso do que imaginava. Além disso, o terreno é alto e não acumula água facilmente. É o local perfeito para construir um abrigo. Empolgado, Taylor entrou em ação imediatamente. Ele montou a pá que trazia consigo. Primeiro, removeu a terra solta e o mato da entrada. E foi escavando aos poucos para expandir o interior, tornando o espaço interno mais habitável. Ao mesmo tempo, ele cerrou as raízes bagunçadas do teto uma a uma, eliminando riscos de segurança. Após essa reforma, uma caverna para uma pessoa morar, capaz de proteger do vento e da chuva, tomou forma. Concluída a reforma básica, Taylor pegou seu serrote e adentrou a floresta densa. Começou a coletar as toras necessárias para a construção. Graças à grande quantidade de árvores mortas caídas, que secaram naturalmente por muito tempo, são leves e possuem estrutura estável. São materiais excelentes. Após transportar as toras em lotes, ele selecionou 2 troncos grossos e retos. Apontou uma das extremidades com um machado e os cravou com força bem na frente da entrada, para montar o batente da porta da cabana. Para que o batente ficasse mais bem ajustado, ele fez entalhos de encaixe nas extremidades das toras, garantindo estabilidade sem balançar. As outras toras também tiveram uma extremidade apontada. E foram cravadas no chão uma a uma ao lado do batente, alinhadas bem juntas, formando uma barreira sólida. Em seguida, Taylor escolheu alguns troncos finos e longos, inseriu uma extremidade na terra da encosta atrás, e conectou a outra ao batente e à barreira feitos antes, montando a estrutura inclinada do telhado. Depois, ele serrou mais alguns pedaços de madeira de mesmo tamanho. Fixou-o sobre a estrutura e usou corda de cânhamo para um reforço secundário, concluindo a vedação inicial do telhado. Nesse momento, começou a cair uma chuva leve na floresta. Taylor vestiu rapidamente sua capa de chuva e continuou focado no trabalho. Logo terminou de vedar as laterais do telhado. Quanto à parte central do telhado, ele primeiro vedou a parte superior. Depois foi para o lado. Usou as sobras de madeira para montar uma moldura de janela simples. E cobriu com um filme plástico. Assim, protege da chuva e vento sem afetar a iluminação. Além disso, o design de abertura vertical que ele planejou permite ventilação ao ser aberto no dia a dia. Terminado o telhado, Taylor revisou cuidadosamente as laterais da cabana, vedando bem as frestas. Vendo que a chuva apertava, ele tirou algumas lonas impermeáveis da mochila e cobriu o topo e as laterais do telhado. Assim, mesmo que a chuva seja forte, trabalhar dentro de casa não será afetado. A água também pode escorrer pela inclinação do telhado, fluindo suavemente para o chão. De volta ao interior seco, ele primeiro seguiu as paredes ao redor, cravando um círculo de estacas com certo distanciamento. Depois foi até o riacho próximo. Selecionou várias pedras lisas de tamanho médio. Colocando-as ordenadamente nos vãos da estrutura, para conter a terra ao redor, evitando desmoronamentos ou quedas. Para conseguir empilhar as pedras em camadas, formando uma parede mais sólida, Taylor voltou ao riacho. Coletou bastante argila fina. Espalhou uniformemente sobre as pedras e frestas, para que a união entre elas fosse mais firme, reforçando ainda mais a estabilidade da estrutura. Durante o processo, ele deixou um vão no centro, preparando-se para construir a lareira de aquecimento. Primeiro abriu um buraco regular com a pá. Depois subiu na encosta de terra. Escavou verticalmente para baixo o duto de fumaça. Para evitar vazamento de fumaça, ele montou uma moldura ao redor da lareira.
e usou pedras combinadas com argila, vedando bem as frestas ao redor, tornando a estrutura da lareira mais robusta, garantindo ao mesmo tempo a vedação. Com a lareira concluída, ele foi para o lado. Cortou 2 galhos com boa flexibilidade. Removeu as ramificações extras da superfície. Curvou-os no ângulo adequado. E fixou na entrada como batente da porta. Em seguida, conforme o tamanho do batente, montou a estrutura da folha da porta compatível com essa porta de madeira. A sensação de segurança ao morar aumentou instantaneamente. Quanto às frestas nas bordas do batente, continuou usando pedras e argila para vedar, garantindo que não entre vento. Para acelerar a secagem e endurecimento da argila, Taylor buscou algumas cascas de árvores secas. Acendeu com sucesso a lareira e aproveitou para testar o efeito da exaustão. Enquanto isso, ele começou a coletar musgo nas proximidades. Esse material natural não só é encontrado em todo lugar, como também tem um bom efeito térmico e impermeável, perfeito para preencher as frestas ao redor da cabana. Primeiro cobriu o telhado com uma camada, que prende firmemente a lona impermeável, e adiciona vida natural à cabana rústica. Depois vedou as frestas de ambos os lados da entrada. A porta também foi preenchida com musgo. Em seguida, Taylor foi ao riacho. Encontrou uma árvore morta que caiu naturalmente. Serrou alguns troncos de comprimento igual. Voltou para dentro. Alinhou-os ao longo de uma das paredes, preenchendo os vãos com pedaços de madeira. Por fim, cobriu a superfície com musgo grosso e seco. Uma cama de solteiro estava pronta. Descansou um pouco e saiu da cabana. Espalhou uma camada de folhas secas na frente da porta, fazendo a cabana se misturar perfeitamente à floresta. O tempo passou com a ocupação. Sem perceber, o céu escureceu completamente. Taylor voltou para dentro. Fechou a porta de madeira, isolando-se da escuridão e do frio externos. Tirou panelas e utensílios da mochila e começou a preparar o jantar de hoje. Aqueceu o óleo na panela. Fritou os hambúrgueres de carne preparados até dourarem. Em seguida, cortou rapidamente os acompanhamentos. Colocou no pão macio e temperou com ketchup. Um hambúrguer gigante ficou pronto. Depois de comer e beber bem, Taylor abriu a claraboia do telhado. Confirmou que não havia perigo ao redor e deitou-se na cama, perto da lareira quente. Iniciou sua primeira